ao vivo, canal Educação. Desculpa, gente, fiquei meia hora aqui, fiquei bugada. Foi mal. Bom dia, Gabriel André, tudo bem? Bom dia, pessoal de Canavieiro, Uruçuí, todo mundo que está ligadinho aqui na aula do canal Educação, no nosso canal do YouTube, dia 5 de julho. Ensino médio, segunda série. Bom, gente, a aula de hoje tem conteúdo como funções químicas, o assunto em específico do petróleo. E como a gente já falou, e eu disse para vocês que era até abusar, hoje a gente vai fazer questões. Então, nossas aulas hoje serão focadas em resolução de questões. Vamos passando as questões, vamos analisando cada uma delas, vamos relembrando alguns tópicos que são necessários, porque o nosso estilo de aluno hoje é o aluno que se entope de aula. O aluno que se entope de aula. Aula de manhã, aula de tarde, aula de noite, aula final de semana. E o tempo que você tira para fazer questões? Não adianta você só ficar recebendo, igual o pai de santo, recebendo, se você não bota em prática. Então, é muito conteúdo, teu cérebro vai fazer uma seleção daquilo ali. Tipo, isso não presta, é muita coisa. Não estou usando. Então, você tem que dar utilidade para os conhecimentos. Se você não der utilidade para os conhecimentos que você está vendo, eles não farão sentido. E automaticamente para o seu cérebro eles serão eliminados. Tá? A tua memória de curto prazo. Então, você tem que estudar e fazer questões. Tem gente que se preocupa em estudar o conteúdo todinho, o capítulo. Não, gente, você não está estudando certo. Estuda um pouco. Faz a leitura prévia, seja de matéria, qual matéria for. Faz aquelas primeiras questões do livro, do capítulo do livro, que geralmente elas são nível básico, nível fácil. Vamos ver se tu realmente conseguiu aquelas habilidades, né, primordiais, que é reconhecer, identificar. Depois tu vai vendo a parte das habilidades de compreensão, de resolução de problemas, de problemáticas, enfim. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos para as resoluções de questões. Eu já começo assim, com força. Mostro logo a questão aí. Utilizando-se como critério a massa molar dos hidrocarbonetos constituintes, o petróleo pode ser classificado como petróleo pesado e petróleo leve. Gente, eu acho que a experiência sempre faz a diferença, né? Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro. Maravilhosos são vocês. E a minha experiência em resolução de questões, principalmente de Enem, de vestibulares de um modo geral, 70% da resposta está na introdução da questão. 70%. Então, a compreensão, a gente vai gravando algumas coisas. Por isso que às vezes eu tinha um preconceito, mas hoje em dia não. A galera que está usando os marca-textos, né? Os coloridinhos e tal. Usem, marquem, selecionem, pintem. Isso é importante, tá? Ajuda a gente a memorizar. Pega, professora, eu não tenho marca-texto. Pega uma coleção. Eu uso coleção, eu não uso marca-texto. Então, tudo que eu acho importante em um texto, eu vou marcando com a coleção. Então, utilizando como critério a massa molar dos hidrocarbonetos, o petróleo pode ser classificado como petróleo pesado e petróleo leve. O que você entende por isso? Que hidrocarbonetos de maior massa molar estarão classificados como petróleo pesado e hidrocarbonetos de menor massa molar serão caracterizados como petróleo leve, certo? No Brasil, o petróleo pesado é encontrado em campos marítimos e terrestres. Seu processamento requer uma capacidade maior das unidades de refino para que seja convertido em combustíveis nobres. Então, há sim a possibilidade de transformar petróleo pesado em combustíveis nobres. Mas, para isso,
o processamento requer uma capacidade maior das unidades de refino para que seja convertido, né, em combustíveis nobres. Além disso, sua alta densidade e viscosidade exigem maior esforço para o escoamento dos poços até as refinarias. Eu comentei sobre isso quando eu disse que era um petróleo que ele não era de fácil transporte, né? Então, apesar de você ter petróleo pesado e dá para transformá-lo em combustíveis nobres, você vai ter muito gasto, tá? Um gasto um pouco elevado, por conta da alta densidade e viscosidade. Eles exigem maior esforço para tratamento desse petróleo, tá bom? Quando é um petróleo leve, é mais fácil de ser processado que o petróleo pesado, tornando-se vantajoso na relação custo-benefício. Então, vamos esquematizar aqui a torre de destilação do petróleo. Acompanhem comigo. Está aqui o petróleozão cru, aí ele é aquecido, 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 aquecido. E, ó, quando ele evapora de fato, ele pode seguir qualquer caminho, tá, pessoal? O gás natural, por exemplo, porque é bem leve, junto com o GLP, ele vai do início até o final, até lá em cima, tá bom? Exatamente, Gabriel. E aí, os pesados, ó, os pesadões, eles ficam aqui, bem grossões, eles não sobem não, tá? Então, pensa no seguinte, quanto mais acima eu tiver, são frações com densidade e peso molecular, que é a massa molar, né? Não, líquido, no estado líquido, sabia? Só que ele é tão viscoso, tão grosso, tão grosso, tão grosso, sabe? A viscosidade é tão elevada que ele é quase um sólido amorfo. Viu, Baixa Grande do Ribeiro? Mas ele ainda é considerado líquido. O vidro é um exemplo de sólido amorfo, né? Não é exatamente um sólido com todas as características de sólido. Tem uma característica intermediária aí. Mas o petróleo pesado, ele é sim líquido, porém uma viscosidade muito elevada. Tipo, para ele escoar é muito difícil. Já viu um mel, por exemplo? Você vai virar, tá lá no fundo da garrafa um pouco de mel. Aí tu vira embora com a garrafa. Demora ou não demora para aquele mel cair? Demora, porque ele é muito viscoso. Então, tu imagina essa viscosidade aí 10, 30, 50 vezes maior. É a do petróleo. Pesado, entendeste? Então, é bem grosseirão, sabe? Não sei se vocês já viram essas máquinas de asfalto que vão asfaltando as ruas. Altas temperaturas, os caminhões são todos muito sujos. Se você passa com um carro ou com uma moto em cima do local que foi acabar de passar asfalto, mancha, é difícil tirar, né? Então, é bem grosseiro, porque ele está lá embaixo, ó. É da parte dos resíduos, tá? O asfalto. É da base dos resíduos. Bem da base da torre, tá? E lá em cima é os mais leves. Considerando as informações do texto e da figura, o petróleo leve apresenta melhor relação custo-benefício, porque, vamos voltar? O petróleo leve é mais fácil de ser processado que o petróleo pesado, tornando-se vantajoso na relação custo-benefício. Qual é o outro momento que a questão fala sobre o petróleo leve? Aqui, ó, utilizando como critério a massa molar dos hidrocarbonetos constituintes. Ou seja, petróleo leve
é aquele petróleo de menor massa molar. Concordam comigo? Então, as menores massas molares estão dentro da classificação do petróleo leve, porque o petróleo pesado são os mais pesadões mesmo, ó. São os resíduos de 20 a 70 carbonos, mais de 70 carbonos, 50 carbonos, sabe? Aí o petróleo leve é aqueles que têm as menores massas molares. Se tem a menor massa molar, que é o pessoal aqui de cima, tem a menor densidade e o menor ponto de ebulição. Por que eu consigo dizer que ele tem menor densidade? Porque ele não é, né? A resposta está no texto. Gente, eu estou falando para vocês, experiência própria, eu estou vendo toda hora, eu estou marcando as respostas. No texto, as respostas estão no texto. O petróleo leve apresenta melhor relação custo-benefício porque dá origem a um maior volume de gasolina, GLP e naftas quando comparado ao petróleo pesado. B. É constituído por substâncias de menor densidade e menor massa molar que o petróleo pesado. É formado por hidrocarbonetos que são recolhidos nos níveis mais altos da torre de destilação. Produz, em relação ao petróleo pesado, maior quantidade de derivados usando menos energia. E resulta em menor volume de óleos combustíveis e asfalto em comparação ao petróleo pesado. Se vocês observarem, muitas alternativas não estão mentindo, certo? Não estão completamente erradas se forem analisadas individualmente. Mas o foco aqui é a pergunta: por que que o petróleo leve apresenta melhor relação custo-benefício? Volta à leitura. No Brasil, o petróleo pesado é encontrado em campos marítimos e terrestres. Seu processamento requer uma capacidade maior. Então, para o petróleo pesado, o processamento do petróleo pesado requer uma capacidade maior das unidades de refino para que seja convertido em combustíveis nobres. Obviamente, o petróleo leve requer uma menor capacidade das unidades de refino, né? Além disso, sua alta densidade e viscosidade exigem maior esforço para o escoamento dos poços até as refinarias. Então, logicamente, o petróleo leve não tem essa tão elevada densidade nem viscosidade, não exige maior esforço para o escoamento entre os poços até as refinarias. Então, o petróleo leve é mais fácil de ser processado, transportado, tornando-se vantajoso na relação custo-benefício. Ok? Um minutinho na tela para vocês me dizerem qual é a resposta correta. Olha lá, Renanzinho.
Voltamos, né, gente? Vamos lá. Olha, ele diz assim, vou começar de trás para frente, né? De baixo para cima. O petróleo, gente, eu estou embolando. O petróleo leve apresenta melhor relação custo-benefício por quê? Resulta em menor volume de óleos combustíveis e asfalto em comparação ao petróleo pesado? Gente, isso é verdade, mas isso não satisfaz a pergunta. Ele quer saber o motivo da melhor relação custo-benefício. Isso aqui é verdade, né, Miguel Leão, né, Canavieira? Porém, não satisfaz a questão. Produz, em relação ao petróleo pesado, maior quantidade de derivados usando menos energia. Volta. Vou apagar tudo. E vou marcar novamente aqui. A divisão é em petróleo pesado e petróleo leve, o critério, a massa molar, né? O petróleo pesado no Brasil é muito extraído, mas o seu processamento requer uma capacidade maior das unidades de refino para que seja convertido em combustíveis nobres. Então, aqui nesse momento eu estou dizendo que eu gasto muita energia para converter esse combustível pesado em combustíveis nobres. Ok? Nesse momento eu estou dizendo isso. Produz, em relação ao petróleo pesado, maior quantidade de derivados usando menos energia. Mas vocês vão me julgar também. Letra C, é formado por hidrocarbonetos que são recolhidos? Sim, é verdade. Mas não satisfaz a pergunta, tu tá entendendo? Tudo que ele falou aqui é verdade. Mas não satisfaz a pergunta. É constituído por substâncias de menor densidade? É. Menor massa molar que o petróleo pesado? É muito verdade. Mas é isso que dá o custo-benefício? O custo-benefício, gente, é o que eu gasto para produzir fulano de tal. Eu vou processar aquele petróleo, né? Colocar ele na indústria, refiná-lo. Então, tudo tem tudo a ver com o que eu gasto para produzir. Por exemplo, vou chutar aqui, Dene. Você, por exemplo, faz um bolo e gasta R$30 para fazer esse bolo, né? Aí tu vai vender a 20? Não vai, tá ficando prejuízo, né? Ah, não tem, sei lá, gasto para fazer um bolo, vulcão, de ninho, não sei das quantas, R$70. Vou vender a 80, porque senão fica muito caro, o povo não compra. Faço um bolo de liquidificador, bolo de sal, que eu gasto R$10 e vendo ele a 30. Qual o melhor custo-benefício, beberes? Diz bem aí, Dene, qual é? Do exemplo que eu acabei de falar. Presta atenção. Um bolo de sal, gente, eu tô falando hipoteticamente, tá bom? Um bolo de sal que eu gasto 10, 12 para fazer, vendo ele a 30, 35, ou um bolo ninho, vulcão, não sei das quantas, que eu gasto 70 e tenho que vender a 80, porque senão fica muito caro. Qual o melhor custo-benefício? O bolo de sal ou o bolo de ninho? O bolo de sal. Você está entendendo? Ah, mas o bolo de ninho é mais caro. Mas você tem um custo para fazer aquele bolo ali, que ele é maior. Você está entendendo? Então, relação custo-benefício, pessoal, Miguel Leão, Canavieira, Barra Grande do Ribeiro, todo mundo que está participando, Gabriel, André. Relação custo-benefício é isso. Quanto que eu vou gastar para ofertar esse produto? Nossa, a gasolina também é muito cara porque tem imposto demais. Entendeste? Se não fosse zero imposto, zero imposto, zero imposto, a gente ia pagar R$2,50, R$2,68, por aí.
Mas a arrecadação do governo faz parte, né? De colocar meio mundo de impostos em cima de tudo aquilo que a gente consome. Mas vocês conseguem entender isso? A questão de relação custo-benefício? Vou fazer um bolo em que eu gasto... Ah, Érica, mas tu vende R$30, é mais barato, mas veja o custo. Eu ganho um pouco mais nele. O valor é mais acessível. O outro valor é elevado, mas não é elevado de lucro para mim. Porque o custo é muito alto. Certo? Então, tudo isso, quando você vai empreender, você vai fazer qualquer coisa, você tem que avaliar, tem que calcular. Eu não posso colocar o mesmo preço, por exemplo, numa receita que passa 2 horas no forno gastando gás, comparado com aquela que passa 30 minutos. Porque está gastando gás. Cada minuto que passa, você tem que colocar esse valor lá. Então, gente, custo-benefício é isso, tá? Custo-benefício é isso. Então, nessa questão, quando ele fala qual é a melhor relação custo-benefício aqui, é a quantidade de energia que eu gasto. E está bem aqui a resposta no texto. O processamento do petróleo, ele fala do petróleo pesado, né? Mas ele quer do petróleo leve. O petróleo pesado tem seu processamento, onde requer maior capacidade das unidades de refino para que seja convertido em combustíveis nobres. Eu vou ter que gastar muita energia. Eu vou ter que gastar muito, eu vou ter que ter equipamentos melhores. Um custo vai ser elevadíssimo. Então, a diferença é que eu produzo com o menor gasto de energia. Tá bom? Esse é o X da questão. Não é que as outras alternativas estejam erradas. A B está certíssima. Certo, está tudo certo, gente. Só que não se adequa ao que a questão está pedindo, que é a relação custo-benefício. Tá bom? Ficou claro essa parte? Vamos para a segunda. Lembrem-se de ler a referência do texto na hora de responder lá no Enem. Por que não colocar combustível além do clique? Né? Esse clique aí, na verdade, pessoal, é sobre o travamento da bomba. Quando você está abastecendo o carro, sei lá, enche o tanque da moto, enche o tanque do carro, aí tem um travazinho. Que é para parar, porque já foi, né? Já deu o que tinha de dar. Então, popularmente conhecido como chorinho, o combustível extra colocado na hora de abastecer pode prejudicar o carro e fazer mal à saúde. Os frentistas têm contato direto com o benzeno, um produto tóxico presente tanto no etanol como na gasolina. Para encher até a boca, os frentistas acabam ficando muito próximos à entrada do tanque de combustível. Tal atitude pode ocasionar dor de cabeça e enjoo, afetando a medula óssea e desequilibrando as defesas do organismo. Então, com relação às substâncias citadas no texto, não termina de ler a pergunta. Quais foram as substâncias citadas no texto? Você vai voltar para o texto. Oxente. Marque logo, meu amigo. Se você não voltar agora, você perde o fio da meada, como diz meu pai. Os frentistas têm contato direto com o benzeno, um produto tóxico presente no etanol e na gasolina. Para encher até a boca, os frentistas acabam ficando muito próximos à entrada do tanque de combustível. Tal atitude pode ocasionar... Blá, blá, blá. Então, as substâncias que ele falou foi isso aí. Tá bom? Benzeno, etanol e gasolina. A gente viu, quando estava estudando funções orgânicas, quem é o benzeno, não viu? O benzeno é o anel aromático, que é a mesma coisa que um
hexágonozinho, ó, um ciclo de 6 carbonos, onde eu tenho 3 ligações duplas alternadas. Não é isso? O etanol é esse cara aqui, ó. E a gasolina tem geralmente 8 carbonos. Aproximadamente. Vamos ler o que a questão quer. Com relação às substâncias citadas no texto, é possível constatar que, nas reações químicas da gasolina, está presente o benzeno, uma substância com fórmula molecular C6H6, classificada como aromática. Até aí eu não vi defeito. Está presente o etanol, uma substância inorgânica que apresenta como nomenclatura usual o nome de álcool etílico. Não sei, vamos ver. Letra C. Acontece a queima completa, liberando principalmente gases como o monóxido de carbono e o vapor d'água. Letra D. Acontece uma mistura de hidrocarbonetos aromáticos, como o heptano e o isoctano. Ou letra E. Acontece a queima incompleta, liberando principalmente gases como o gás carbônico e o vapor d'água. Um minutinho para vocês responderem essa questão. Bora lá. Estamos de volta, né? Estamos de volta. Tô sentindo falta, Canavieira e Miguel Leão. Ó. Bianchi, eu vou eliminar as questões, professora, porque eu não sei qual é a fórmula molecular do benzeno. Tá bom, mas dava para você eliminar. O etanol, pessoal, não é substância inorgânica. A gente sabe que ele é uma substância orgânica. Tá falso. Ele diz, com relação às substâncias citadas no texto, é possível constatar que, nas reações químicas da gasolina, acontece a queima completa, liberando gases como monóxido de carbono e vapor de água. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Toda queima completa de hidrocarbonetos, de combustíveis, de um modo geral, ela não libera monóxido, tá? Ela libera dióxido de carbono. O monóxido não é liberado na queima completa. Tanto que a letra C é o contrário da letra E. A letra E diz que a queima incompleta libera principalmente gases como o gás carbônico, que é dióxido, que é CO2, e não é. É o monóxido. Toda queima incompleta, há a liberação do monóxido, que é tóxico, tá bom? Elimina de boa, não é, Gabriel? E Bianchi também dava para a gente eliminar, por quê? Diz que nas reações da gasolina, uma mistura de hidrocarbonetos aromáticos, como heptano e isoctano. Gente, isso aqui são alcanos, são hidrocarbonetos saturados
que não são aromáticos, tá bom? Não são aromáticos. Então, gabarito da segunda questão, letra A. A de amor ao Flamengo, né, Renanzinho? Pronto, vamos para a letra B. Na letra B, ó, na terceira questão, eu queria dar 2 minutos, mas pedindo para Canavieira, Miguel Leão e Baixa Grande do Ribeiro responderem essa questão, porque a resposta também está no texto. Também está no texto. Vou lembrar vocês o seguinte, rapidinho aqui. Vou dar todas as dicas. O grupo metil é esse grupo aqui, ó. CH3, está enfiado lá na molécula, que está dizendo que tem 2 grupos metil. E esse é o benzeno. Que é a mesma coisa. Ave Maria, Érica. Espera aí. Que é a mesma coisa disso aqui. Dois minutinhos, galera. 2 minutinhos. É para você colocar 2 grupos metil no benzeno. Vamos lá? Galera, Miguel Leão aí participando. Vamos lá, Gabriel André, prestem atenção. Gabriel foi traído pela leitura de metilbenzeno, que é o xilol, ou seja, são 2 grupos metil. Miguel Leão, eu acredito que o raciocínio de vocês foi bem em cima disso daqui. Se são 2 grupos metil,
E no benzeno, eu tenho 6 carbonos. Então, a única alternativa que traz corretamente o número de carbonos totais, sem precisar calcular com os hidrogênios, né? Seria justamente a letra C. Muito bem, Miguel Leão. Gostei real, galera. É isso aí. Na verdade, o dimetil é só você acrescentar aqui, ó. Pode ser na posição orto ou na posição meta ou na posição para, tanto faz, porque ele não disse exatamente onde estão. Então, nessas configurações, eu tenho pelo menos quantos carbonos, Gabriel André? Eu tenho pelo menos 6 carbonos do benzeno com 2 dos grupos metil. Então, eu tenho 8. A única alternativa que realmente responde corretamente, lá vai eu, é a letra C. C8H10. Beleza, turma? Valeu, valeu, valeu. Vamos para a questão 4. Ó, gente, sempre participando, tá bom? Sempre participando, porque assim vocês vão aprender. Não tenha vergonha de errar. Nesse momento aqui, sejam sem vergonhas, tá? Em relação à participação, pelo amor de Deus. Vamos responder as questões. Estou fazendo sempre a leitura das questões e dou um tempinho para você tentar compreender. Questão 4. Em nosso dia a dia, mesmo sem notar, nos deparamos com muitos objetos fabricados a partir do petróleo. Borracha do pneu do carro, plástico da caneta, do copo, a gasolina, o óleo diesel, o gás de cozinha, o asfalto e até mesmo o chiclete. Dos derivados do petróleo, os hidrocarbonetos são os mais comuns. Hidrocarbonetos, galera que está na escola, na sala de mediação. Turma, olha esse nome. Rapaz, a Uruçuí chegando, metendo a voadora. Muito bem. Hidrocarbonetos são compostos formados apenas por hidrogênio e carbono. Por isso o nome hidrocarbonetos, tá bom? E eles têm as classes de hidrocarbonetos. Que Uruçuí já chegou metendo a voadora, já disse logo a resposta. Ó, alguns deles são produzidos naturalmente pelos seres vivos, como o metano, que é produzido pela decomposição da matéria orgânica, o eteno, que é produzido pelas plantas para amadurecer seus frutos, e o isopreno, que é produzido pela seringueira, da qual se extrai a borracha natural. As classes dos hidrocarbonetos mencionados acima são... Detalhe, pessoal, deixa eu só... Desculpa. Alcanos. Alcenos e alcinos são identificados a partir do seu infixo, que é o que está lá dentro. No caso dos alcanos, sempre tem o an no meio do nome. Dos alcenos, sempre tem o en no meio do nome. E nos alcinos, sempre tem o in. Vamos colocar aqui ao lado os nomes que eu circulei ali. Eu tenho metano,
eu tenho eteno e eu tenho isopreno. Metano, eteno e isopreno. Vamos lá. É an, en e en de novo. Não é não? Hein, galera? Presta atenção. Vocês vão dar vacilo por besteira. Ó, o an é de alcano, o en é de alceno e o in é de alcino. Vamos lá. Vamos ver se tu encontra algum an. Tem algum desses três aqui que tem o an, galera? Tem algum desses três aqui que tem o an de alcano? Bora, vou esperar vocês responderem. Tem algum desses três aqui que tem o an de alcano no meio da palavra? Tem? O metano, né? Tá aqui, ó, o an. Então, primeiro é alcano. Alcano, alcano. E as outras a gente já elimina. Tá bom? Vamos agora procurar o en de alceno. Tem en aqui? Tem no eteno. E no isopreno? Também tem en. Vocês estão vendo, Uruçuí? Tá vendo, Miguel Leão? Então, eu tenho alcano, alceno e alceno de novo. Por quê? Porque o isopreno também é en, ó, também é alceno. Conseguiram entender, turma? Todo mundo entendeu? Por que que essa aqui é a certa, não é a letra A? Porque foi só um detalhe, né? Porque se fosse assim, você acaba confundindo a pergunta, porque você pensa que a pergunta está dizendo quais são as classes de hidrocarbonetos existentes, né? E nem é. Tá bom? Questão 5. Na sociedade que vivemos, o petróleo está em toda parte. É uma das fontes de energia mais importantes e matéria-prima para muitos dos produtos que usamos hoje. Combustível, asfalto, pneu, brinquedo, batom, entre tantos outros. Além do impacto ambiental agudo advindo do derramamento de grandes quantidades de óleo em ambientes aquáticos, existem problemas a longo prazo associados à presença no óleo de algumas substâncias, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Bom, são compostos só de hidrogênio e carbono, tem mais do que dois ou mais ciclos e são também aromáticos. Tudo isso pelo nome, né não? Mutagênicos e potencialmente carcinogênicos. Essas substâncias são muito estáveis no ambiente e podem ser encontradas por um longo tempo no sedimento do fundo, porque gotículas de óleo, após a absorção por material particulado em suspensão na água, sofrem processo de decantação. O que é a decantação, segunda série? Processo de decantação, segunda série, ó, só para relembrar o processo de separação de misturas, a decantação é o seguinte:
Imagine que você tem um becker aqui com água barrenta. Você tem uma água barrenta aqui. A água tá barrenta porque não tem um marrom. Então, finge que isso é barrento. Depois de um tempo, você espera que o sólido mais denso, que é immiscível nesse líquido, de fato, desça. E fique no fundo do recipiente. E a água, linda e fina, fica aqui na parte superior. Certo? Do mesmo jeito, mas isso aqui é uma água barrenta, tá? Deixa eu botar aqui, porque senão vão dizer que eu tô botando o óleo para ficar embaixo da água. Água barrenta. Aí aqui no fundo eu tenho a areia. E aqui eu tenho a água. Tá bom? Isso é decantação. Então, um agente mutagênico com as características estruturais citadas no texto. Alô, galera do interior aí de Miguel Leão, já tá indo embora, né? Vamos chegar em casa, já vai ter almoço pronto, né não? Como será? Cadê o motorista? Já tá aí, né? Só acelerando na porta da sala, na janela. É desse jeito, patrão. Pois, pessoal, valeu, viu? Pessoal que tá indo agora. Porque com certeza o ônibus já chegou. Mas o restante da turma, fiquem comigo, tá? Obrigada pela participação de vocês. Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Policíclico aqui, ó. É policíclico. É hidrocarboneto. Porém, não é aromático, é alifático. Não é aromático. Deixa eu botar aqui. Aqui também não aromático. Aqui tem um núcleo aromático, mas aqui não é, ó, não é todos os ciclos aromáticos, né? Então, por culpa desse aqui, não. Agora, aqui, sim. Se não me engano, isso aqui é o antraceno. Letra B. D, perdão. De doido. Gabriel André já tinha dito aí há horas. Não é não, Gabriel? São vários ciclos. São vários ciclos de hidrocarbonetos. A galera querendo gasear. Rapaz, vocês estão do tempo de gasear a aula. Eu, hein? Denunciar vocês. Questão 6. Durante uma crise hídrica, é comum o governo recorrer às termoelétricas ou termoelétricas. Termo é calor, né? Eletricidade através de calor, combustão. Para evitar um colapso energético, já que os reservatórios das hidrelétricas, hidro de água, então é a força da água, energia potencial da água, se transformando em energia elétrica. Em uma termoelétrica, os seguintes combustíveis podem ser queimados para gerar energia: óleo diesel, carvão mineral, gasolina, gás natural, etanol. O combustível que provoca menor impacto ambiental quando queimado na termoelétrica é o de número. Se liga, Miguel Leão, se liga. Bora, Gabriel.
O óleo diesel, pessoal, ó, o óleo diesel tem uma grande quantidade de carbono. O carvão mineral é um combustível fóssil, assim como o óleo diesel também. A gente vai escrevendo tudo o que a gente sabe a respeito desses caras. O carvão mineral é um combustível fóssil. Mas em comparação com o óleo diesel, ele é menos pior. Por quê? Porque só é um carbono. Certo? A gasolina. Além de ser um combustível fóssil, a gasolina possui mais ou menos 8 carbonos. Certo? Que é o isoctano, que é o melhor e tal. Vocês estão agoniadas, Maria, não. Guel Leão tá indo no rumo, né? O gás natural. O gás natural, ele pode ser obtido através do petróleo, que é um combustível fóssil, e através da decomposição da matéria orgânica. Então, existem duas fontes aí de gás natural, que pode ser uma poluidora e outra não poluidora. Exatamente, mas tem que ter cuidado com o combustível fóssil, tá? E o etanol é obtido a partir de onde? Obtido a partir da cana-de-açúcar. O etanol obtido a partir da cana-de-açúcar compete diretamente com o gás natural, porque, melhor ainda, ele é de uma fonte renovável de energia. Você pode plantar cana, continuar produzindo o etanol. Deixo para vocês a resposta. Até já já no nosso segundo horário, tá? Aguardo vocês. Cheiro!